E finalmente nós chegamos ao cemitério da Filosofia Saboó, na cidade de Santos, estado de São Paulo. Esse cemitério foi fundado em 1892 e está em excelente estado de preservação, limpíssimo, super bem cuidado. Ele tem 40 mil metros quadrados. Bem-vindos de volta aos Mistérios da Greta. Hoje nós estamos na cidade de Santos, no cemitério da Filosofia Saboó. E olhem só a principal sepultura que nós viemos visitar hoje. Maria Mercedes Fea. Também contaremos a história dela. Dá licença. Com licença. Licença. Maria Mercedes Fea teve sua vida interrompida de uma forma muito trágica em 1928. E como tudo foi descoberto na cidade de Santos, foi aí mesmo que ela foi sepultada. Em 1928. E somente em 1981 construíram essa capela, um velário e uma série de espaços para homenageá-la. Infelizmente a capelinha está fechada. Ver se eu consigo mostrar para vocês a foto dela. Esse é o interior da capelinha que foi construída em homenagem a Maria Fea. E é uma capela mesmo, tá, gente? Olha só, todo esse espaço aqui foi dedicado, então, à sepultura dela. Placas de agradecimento por graças recebidas é o que não falta aqui. Isso significa que existe uma devoção popular fortíssima, mesmo praticamente um século depois de seu trágico fim. Eu trouxe uma florzinha para ela. Ela está cheia de flores aqui. A capelinha tá fechada e eu vou deixar minha florzinha aqui. Vou pôr aqui, ó, do lado desse vasinho para ela não voar com o vento. Vou arrumar outra florzinha que já tava aqui. O outro vasinho que já tava aqui também. Para deixar tudo arrumadinho. Maria Mercedes Fea. Essa rosa é para você, querida. Essa rosa é para tua alma. Descanse em paz. Amém. Estamos aqui no túmulo de Maria Mercedes Fea. E eu vou contar um pouquinho da história dela para vocês agora. A Maria Mercedes Fea era uma mulher italiana que
Em 1925, aos 20 anos de idade, conheceu a bordo de um navio que estava indo para Buenos Aires, Giuseppe Pistone, que contava com 31 anos de idade. Ele buscava melhores condições de vida e ela ia da Itália para a Argentina visitar a mãe, que havia se mudado para lá não há muito tempo. O Giuseppe foi preso nesse meio tempo, depois da viagem de navio, por estelionato. Ele já tinha alguns antecedentes. Mas depois eles se reencontraram, ele a pediu em casamento, ela aceitou, eles acabaram se casando e resolveram mudar para a cidade de São Paulo, mais especificamente no bairro da Luz. O Giuseppe começou a trabalhar numa casa de salames e vinhos de um primo dele, chamado Francesco, que propôs uma sociedade para ele no negócio que seria bem interessante. Como o Giuseppe não tinha o capital necessário para iniciar essa sociedade, ele pediu dinheiro para a mãe dele. Uma parte da herança do pai, na verdade. Só que a mãe dele se recusou. E mesmo assim, ele aceitou a proposta do primo Francesco, planejando, premeditando extorquí-lo futuramente. Como a Maria Mercedes Fea, era uma pessoa muito honesta, muito certa, muito correta, ela escreveu uma carta para a sogra contando todo o plano do marido. Só que ele encontrou essa carta. E quando ele encontra essa carta, ele decide simplesmente tirar a vida dela. Detalhe, a esta altura, ela já estava grávida de 6 meses. Ele tirou a sua vida tirando o seu ar. Não posso contar mais detalhes aqui na plataforma, por conta, né, das regras, e eu sigo as regras. E depois disso, ele teve uma brilhante ideia. Ele resolveu cortar o que restou dela, já sem vida, em pedaços, colocar dentro de uma mala, despachar esta mala para o Porto de Santos para ser colocada como bagagem e enviada num navio para a França. No dia 7 de outubro de 1928, tudo teria dado certo para esse plano macabro, sinistro do Giuseppe, se não fosse por obra, talvez, do destino. Enquanto a mala e outras bagagens eram içadas no Porto de Santos para serem colocadas dentro do navio, algo arrebentou e toda essa bagagem, inclusive a mala onde estavam os restos da Maria Fea, caíram. Os funcionários responsáveis por esse serviço, claro, foram lá e começaram a arrumar e a pegar essas bagagens, essas malas novamente. Só que quando eles se aproximaram da mala, que na verdade pertencia ao Giuseppe, sentiram um cheiro horrível vindo dela. E quando finalmente abriram a mala, não preciso nem explicar o tamanho do choque das pessoas com o conteúdo que eles encontraram. A polícia, obviamente, começou a investigar e chegaram ao Giuseppe, que foi preso, e disse que eles apenas discutiram e ela teve um mal súbito
e deixou este mundo. Depois da análise pós-vida, que foi realizada nos restos da Maria, descobriram que não tinha sido mal súbito coisa alguma, que ele havia tirado o ar dela. Isso foi provado pelo exame médico. E aí ele inventou uma outra versão. Ele argumentou que ela tinha um caso extraconjugal, que ela havia engravidado de outro homem, ainda casada com ele, e por isso ele teria feito o que fez. As leis da época eram bastante absurdas em relação à mulher. Então, esse tipo de atitude seria considerado uma defesa da honra do homem. Que uma vizinha testemunhou que a Maria Féa levava uma vida bastante discreta, bastante reservada. Aliás, essa senhora que depois, ela era a dona do apartamento onde eles residiam. E ela testemunhou isso, que a Maria Féa tinha uma vida extremamente discreta, extremamente regrada. Enfim, não havia nada que pudesse desabonar sua conduta. E ela também testemunhou que ouviu vários gritos de mulher na data, né, onde se supõe que ela tenha perdido a vida. Mesmo com um pouco de dificuldade, pelo fato da capela estar fechada, dá para reparar que não é exatamente uma foto, um retrato. É um desenho que fizeram do rosto da Maria Féa e que existem 3 vestidos brancos aí dentro da capela, guardados. Aliás, a capela é bem fechada, são 2 portões, se você reparar direito, e tem 3 vestidos brancos. O Pistone, na verdade, nunca foi punido adequadamente. Em 15 de julho de 1931, ele foi condenado a 31 anos de prisão. Em 13 de junho de 1944, através de um decreto presidencial, a pena dele baixou para 20 anos. No mesmo ano que a pena dele baixou para 20 anos, poucos meses depois, ele foi colocado em condicional, liberdade condicional. Acabou arrumando um emprego em Taubaté, casou-se novamente, teve um filho e perdeu a vida de forma natural em 1956. Ou seja, a justiça de verdade nunca foi feita por Maria Mercedes Féa, que teve a vida tirada de uma maneira tão covarde e ainda por cima um agravante terrível, gerando uma criança já com 6 meses. Por isso tudo, a comoção popular foi enorme. Ela foi sepultada, então, aqui no Cemitério da Filosofia, em Santos. E a devoção popular nunca mais parou. Vejam bem, nós estamos falando de algo quase 100 anos atrás. E muito tempo depois, essa devoção continuou aqui, onde ela foi sepultada, e posteriormente, nos anos 80, foi construída esta capela em homenagem a ela. A capela está fechada no momento, mas as coisas que eu consegui ver ali dentro, que eu consegui filmar um pouquinho para vocês, vocês viram que tem um retrato muito bonito dela ali dentro, tem um altarzinho e tem 3 vestidos brancos que me deixaram bastante curiosa, e eu cheguei à conclusão
de que esses vestidos brancos, 3 vestidos brancos, eu falei, opa, não devem ser da Maria Féa. Acredito que esses 3 vestidos brancos sejam promessas, por exemplo, de casamento. E depois, essas mulheres que devem ter feito essa promessa, suponho, devem ter trazido esses vestidos de presente, com um pagamento de promessa para Maria Féa. É uma história trágica, uma história terrível, uma história de machismo enorme, que infelizmente ainda perdura no nosso país, porque um homem tirou a vida de maneira totalmente covarde, usando a sua força maior que a de uma mulher grávida de 6 meses, e praticamente ele não cumpriu nem metade do que ele deveria ter cumprido de pena. Então fica aqui esse registro histórico, fica aqui esse trabalho de vir a campo, de conhecer. Eu sempre quis fazer também um vídeo sobre essa história, porque eu sempre achei uma história muito impactante. E eu acredito que eu não sou a única que acha essa história impactante, porque podem ver aqui atrás de mim o que realmente impactou as pessoas, principalmente aqui na cidade de Santos, porque foi aqui que tudo foi descoberto, foi aqui que a cena mais chocante possível foi descoberta, e foi por aqui mesmo então que ela foi sepultada. Então esse vídeo não deixa de ser uma homenagem em memória de Maria Mercedes Féa e de todas as mulheres que sofreram coisas terríveis e os seus algozes nunca pagaram como deveriam ter pago. Se você gostou desse vídeo, não da história obviamente, mas da maneira como eu narrei e pela filmagem toda que nós fizemos aqui, peço que você deixe seu like. Não esquece de deixar aquele like, gente, é 1 segundo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá também, se inscreve, também é 1 segundo, não paga nada, é de graça. E não esquece de me seguir nas redes sociais que vão aparecer para vocês aí nos vídeos, tá bom? E lembrando, mais uma vez, gente, se você tiver alguma história sobrenatural, alguma história assombrada, alguma história assim muito estranha, muito peculiar, pode mandar para mim pelas minhas redes sociais. E se você quiser ter seu nome falado, eu falo. E se você não quiser que seu nome seja divulgado, eu garanto que eu não vou divulgar o seu nome em hipótese alguma. E mais uma vez, gente, muito obrigada aos novos inscritos. Muito obrigada, sejam todos bem-vindos aos Mistérios da Greta. O canal tá só crescendo. Então, um beijo enorme para vocês. E até o próximo vídeo. Um cemitério pode ser um lugar de dor, de tristeza, mas também pode ser um local de paz, de descanso eterno, desde que tratado com todo o respeito em memória daqueles que já se foram.